Boa noite a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à terceira reunião ordinária móvel do primeiro período da terceira sessão legislativa da atual legislatura em 21/2/2019, às 19 horas. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa noite a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Roberto de Oliveira Souza. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Rubens Tavares. Presente. Juscelino da Silva Machado. Presente. Leonardo Nascimento Moreira. Raimundo da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário que faça a leitura da reunião anterior, da ata da reunião anterior. Ata sucinta da terceira reunião ordinária fixa do primeiro período da terceira sessão legislativa da atual legislatura em 18/2/2018, convocado para as 19 horas ao 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Às 19 horas na sala da presidência João Marinque, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova. Realizou-se a terceira reunião ordinária fixa do primeiro período do ano em curso, sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foi constatada as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Roberto de Oliveira Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Rubens Tavares, José Gonçalves Osório Filho, Juscelino da Silva Machado, Leonardo Nascimento Moreira, Raimundo da Conceição Gomes e Sérgio Antônio de Moura. Havendo o número legal, a presidente deu início à reunião e convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. E em seguida solicitou ao secretário que fizesse leitura da ata da reunião anterior. Após a aprovação da ata, realizou-se a leitura das correspondências recebidas e das indicações apresentadas pelos vereadores Hermano Luiz, Sérgio Antônio, Leonardo, Ana Maria, Francisco, Antônio Carlos Pracatá, Carlos Alberto Montanha, Raimunda, José Gonçalves Osório, Carlos Roberto e André. Os seguintes vereadores fizeram indicações verbais. Leonardo Nascimento Moreira requer envio de moção de pesar, em nome da casa, a senhora Mariene Michele Silva, em razão do falecimento de Dona Geralda. Antônio Carlos Pracatá de Souza requer envio de moção de pesar, em nome da casa, ao senhor Wagner, em razão do falecimento de sua tia, Ana Maria Ferreira Proença. Solicita ao Executivo verificar a possibilidade de renovar convênio entre a Prefeitura e casas lotéricas para recebimento de tributos municipais. B. Solicita ao Executivo determinar serviço de limpeza no bairro Vila Oliveira, após capina realizada nas ruas dos bairros. Nas matérias legislativas, realizou-se leitura do projeto de lei de número 2019, que altera a lei de número 4.156/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional e dimensionamento de cargos e funções da Câmara Municipal de Ponte Nova, para dispor sobre os estágios de probatórios sobre o prazo previsto no artigo 52 da referida norma, para a extinção de cargos, comissionados e funções de confiança.
Autoria, mesa diretora. Encaminhada à comissão especial formada pelos vereadores Carlos Alberto Montanha, Raimunda e André. Nas matérias da ordem do dia, realizou discussão e votação das indicações protocoladas sobre os números 80.219 da Comissão de Serviços Públicos Municipais, solicitando ao Executivo informações e documentos referente ao projeto de lei de número 3.617/2018. Em discussão, manifestados os vereadores Leonardo, Francisco, e em votação foi aprovada a unanimidade. A 83/2019 do vereador Carlos Alberto Montanha da Silva, solicitando ao Executivo informações sobre a existência de procedimento administrativo junto ao PROCON municipal, destinado a apurar eventuais irregularidades quanto à comercialização de combustíveis. Em discussão, manifestados os vereadores Carlos Alberto Montanha e André. Em votação foi aprovada a unanimidade. Indicação de número 84/2019, da vereadora Ana Maria Ferreira Proença, solicitando ao Executivo informações sobre as obras para a implantação da farmácia da rede pública para distribuição de medicamentos no bairro Pacheco. Em discussão, manifestados os vereadores Ana Maria, Leonardo, André e Irmã Luiz e José Rubens. Em votação, foi aprovada a unanimidade. Indicação de número 85/2019, da vereadora Ana Maria Ferreira Proença, solicitando ao Executivo informações sobre as obras de reforma da quadra do bairro de Pacheco e sobre sua disponibilização para utilização pela comunidade. Em discussão, manifestou-se a autora. Em votação, foi aprovada a unanimidade. Indicação de número 86/2019 do vereador José Gonçalves Osório Filho, solicitando ao Executivo informações sobre intervenção no muro de arrimo que dá sustentação à Rua Domingos Vidal Barbosa, bairro Esplanado. Em discussão, manifestados os vereadores José Gonçalves Osório, Carlos Alberto Montanha, e em votação foi aprovada a unanimidade. Realizou discussão e votação do requerimento de número 2019 dos vereadores Hermano Luiz dos Santos e Sérgio Antônio de Moura, para a convocação do diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, para comparecer a esta casa visando a prestar esclarecimento sobre as recentes mudanças implantadas no trânsito do município. Em discussão, manifestaram-se os vereadores Hermano Luiz, Leonardo, Carlos Alberto Montanha, José Gonçalves Osório, Antônio Carlos Pracatar, Juscelino, José Rubens, Ana Maria e André. Em votação foi aprovada a unanimidade. Na palavra ali manifestaram-se os vereadores Raimunda, Juscelino, Sérgio Antônio, Hermano Luiz, Carlos Alberto Montanha, André, José Gonçalves Osório, Antônio Carlos Pracatar, Leonardo, Francisco e Ana Maria. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra, armazenado em e-mail eletrônico. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 21h10, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima reunião ordinária móvel a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, às 19h. Assim se lavrou a presente ata, aprovada na reunião plenária do dia 21/2/2019, que segue assinada pela senhora presidente e por mim, secretário. Eu gostaria de fazer uma retificação aqui, que eu manifestei na indicação do Montanha, inclusive dei até uma sugestão, gostaria que constasse aqui. Com as considerações do vereador Pracatar, a ata encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Eu gostaria de agradecer a presença da vice-prefeita aqui nessa noite de hoje, Valéria Varenga, o senhor Carlos Henrique, a senhora Ana Maria, que estava aqui agora há pouco, mas deve estar voltando, o senhor Luiz, o senhor Guilherme, o senhor Jonathan e o Cristiano. Senhor Cristiano, muito obrigada pela presença de todos. E o Luciano, que acabou de chegar, o Rodrigo, a esposa. Sejam todos muito bem-vindos. Matéria do Legislativo. Projeto de lei de número 3634/2019,
que altera a Lei Municipal número 4190 de 2018 e dá outras providências. Esse projeto de lei, ele trata da estrutura organizacional do DEMAS e vai ser encaminhado esse projeto para as comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e Orçamentos Tomados de Contas, para a emissão do parecer. Leitura do parecer da Comissão Especial do projeto de resolução de número 5 de 2019, que concede título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Henrique Knaipe de Andrade. O parecer da Comissão Especial. A Comissão Especial, designada para apreciar o projeto de resolução epigrafado, é de parecer que o mesmo deva ser discutido e votado em plenário. Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2019. Antônio Castro Pracatá de Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Leonardo Nascimento Moreira. Leitura dos pareceres das Comissões Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento Tomado de Contas, aos projetos de lei de número 2 de 2019, que altera a lei de número 4.156 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional e o dimensionamento de cargos e funções da Câmara Municipal de Ponte Nova, para dispor sobre o estágio probatório e sobre o prazo previsto no artigo 52(1) da referida norma, para a extinção de cargo comissionado e função de confiança. 3.633 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação no orçamento vigente, para reforço da dotação. Agradecer também a presença do secretário de Fazenda, e daqui a pouco vai estar na palavra livre o senhor André Luiz. E agora, inscrito na tribuna livre, nós vamos convidar o senhor Rodrigo Bento Coelho, do movimento Acorda Ponte Nova. Vem. Ele... Senhor Rodrigo, seja muito bem-vindo. O senhor tem 10 minutos para tratar do assunto, o senhor se inscreveu. A mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente, as pessoas que nos acompanham pela rede social. O motivo que eu vim aqui hoje, nós vamos abordar a respeito da política, das políticas públicas e infraestrutura municipal. Antes de entrar no assunto, senhora vereadora, eu encaminhei para esta casa uma nota de repúdio, a qual se referia quanto ao reajuste dos subsídios dos agentes políticos do município de Ponte Nova, e foram abordadas algumas coisas nas reuniões de comissões, e até aqui mesmo dentro do plenário, ao qual, com base no artigo 115 do regimento interno da Lei Orgânica do Município, eu solicitei a possibilidade de discussão na hora do projeto, e a Casa manifestou que a tribuna estaria aberta para que eu dissertasse a respeito do assunto, e aqui hoje eu me encontro como um cidadão
exercendo o meu direito de expressar a opinião e garantido constitucionalmente. Sabido, senhora presidente, demais vereadores, membros aqui presentes, que, sem sombra de dúvida, os reajustes de vossos subsídios, tanto de vereadores quanto secretários, chefes de departamentos similares, respeita, sim, o prazo a legalidade, está totalmente dentro da lei, dentro da Constituição. A minha carta de repúdio foi tão somente quanto à questão da crise financeira ao qual atravessa o nosso país, atravessa o nosso Estado e o nosso município, que está em período aí de emergência financeira também de 90 dias. Não posso dissertar sobre a questão de como que está a situação fiscal do município, que até porque é algo assim muito mais complexo, mas a pessoa que lhe é cabível vai falar posteriormente a mim aqui na Tribuna Livre. Então, eu gostaria de dizer aos vereadores, a primeira indagação que eles fizeram lá é se eu gostaria de receber e se eu reclamaria, ou se eu reclamei quando eu recebi o reajuste desse ano. Deixo claro aqui que eu sou servidor do Estado, trabalho no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, sou agente de segurança penitenciário e nós já estamos há mais de 4 anos sem reajuste. Se somada às inflações de todos os anos, ultrapassa aí os 19% de perda inflacionária. E, no entanto, senhora presidente e demais vereadores, momento algum vocês podem aparecer naquele complexo e perguntar a qualquer servidor que trabalha comigo, eu reclamo contra a questão do não reajuste, por entender que o nosso país, o nosso Estado e também o nosso município atravessa uma situação complicada, não por falta de arrecadação. O Brasil ele arrecada muito. Ano passado foram mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Minas ultrapassou os 150 bilhões. Ponte Nova não me recordo, mas teve uma arrecadação também superior aí a 38 milhões, 40 milhões, não me lembro muito bem quanto que foi, mas assim, arrecadar, o nosso país, o nosso Estado arrecada bem. O que acontece é que não é aplicado de forma correta o dinheiro pago pelos impostos, por nós cidadãos e por vocês também, que são pagadores de impostos. Então, eu queria só esclarecer, como não foi me dada a palavra à véspera do projeto e foi me cedido aqui a Tribuna Livre, eu gostaria de dissertar aqui sobre o assunto. Lembrando, senhor, que o tempo já está está contando, tá bem? Sim, senhora presidente. Sem muita delonga, eu ia falar a respeito de algumas necessidades de infraestrutura, senhora presidente. Foi encaminhado aqui para esta casa um projeto de regularização fundiária do bairro Progresso, da rua Carangola, entre outras localidades. Eu gostaria de pedir atenção da mesa e dos vereadores dessa casa, se puder dar uma celeridade nessa matéria, colocando ela em pauta, visto que diversos moradores, diversos populares aqui de Ponte Nova estão esperando a aprovação desse projeto para conseguir o documento de suas casas e também conseguir do próprio município as melhorias de infraestrutura necessárias e dignas que todos merecem. Recentemente estive no bairro Progresso, ao qual lá está aparecendo até uma zona rural, a estrada de terra precária. A TV do Cá fez uma matéria lá, o executivo falou que o projeto já estava aqui na casa, mas ainda não entrou em tramitação. Então, se for possível, dar uma atenção e uma celeridade para isso aí. Tá? Vamos falar aqui, dia 18 de fevereiro, foi o dia da síndrome de Asperger, ou o dia do autismo. E no dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o Estado de Minas Gerais, ele tem um projeto que chama-se Semana Estadual de Conscientização do Autismo. Eu gostaria de convocar aqui, de citar aqui a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, aqui desta casa, para que nós estudássemos,
com a coletividade, com a APAI, com a AMAI, que é Amigos do Autista na íntegra, e demais membros da sociedade, para nós montarmos um projeto de lei falando sobre a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, para que possamos trazer este assunto no âmbito do município e esclarecer algumas dúvidas e alguns preconceitos que as pessoas têm quanto ao autista. O que é autismo? O transtorno do espectro autismo decorre de perturbações de desenvolvimento neurológico manifestadas geralmente a partir dos 3 anos de idade, período em que os neurônios responsáveis pela comunicação e pelas relações sociais não estabelecem conexões tipicamente estabelecidas. É denominado de espectro por haver uma gama de condições que englobam desde níveis mais leves até níveis mais profundos do comportamento nessas conexões, resultando em diversos tipos de autismos que podem diferir bastante de pessoa para pessoa. Pesquisas recentes apontam que a incidência de transtorno do espectro autismo é de cada 1 em 100 pessoas. Ou seja, em 100 pessoas, 1 pessoa ela possui a síndrome do espectro do autismo, sendo mais predominante em meninos do que meninas. Segundo a pesquisa, a cada 4 crianças que possuem autismo, 1 é do sexo feminino. Dentro disso, eles adotaram a cor azul como símbolo, como cor que representa a síndrome do espectro autista. Aceitar a condição enquanto parte da pessoa com TEA não conduza seus pensamentos no sentido de esperar uma cura para descobrir que ela realmente é. A condição do autismo faz parte da individualidade da pessoa. Tentar apagar este aspecto é como tentar negar uma parte indissociável da sua integridade. Enxergue a pessoa com autismo da forma que ela é. Ou seja, assim como você é alguém que tem desejos, tem sonhos, tem dificuldades, tem direitos e tem deveres. Compreendo que o desenvolvimento da pessoa com TEA é diferente, nem melhor, nem pior. E que essa diferença gera comportamento que, apesar de aparentemente estranho, não devem ser recebidos como hostilidade ou desprezo. Ajude na medida da necessidade, sem condescendência. Não faça tudo para a pessoa com TEA, pois ela também tem a capacidade como você. No entanto, saiba compreender os limites de cada pessoa e não exija que ela não conseguirá alcançar. Isso é muito importante, falar sobre essa questão, é a questão do respeito dos limites. Todos nós temos os nossos limites. Há certas atividades que nós não conseguimos exercer. Tem certo tipo de funções que não nos cabem, porque não fazem parte, teoricamente, do nosso dom. A pessoa com autismo, ela tem os mesmos princípios, elas têm limitações, elas são diferenciadas, entendeu? E nós temos que respeitar esses limites. Respeite a distância estabelecida para a pessoa com TEA, para que ela fique à vontade, mas deixe sempre claro que sua presença está disponível. Isso é você dar o espaço para a criança, mas estar sempre ali presente, mostrando para ela que, se ela tiver necessidade, você está ali para atendê-la. Não fale muito, nem depressa demais. Dificuldade com palavras atrapalham a comunicação e podem gerar estresse. Seja claro e direto ao pedir ou a perguntar. A maioria das pessoas com TEA tem dificuldade de entender expressões como no sentido figurado, levando tudo ao pé da letra. Um exemplo, você não pode falar com uma criança chutar o pau da barraca, porque ela vai interpretar da forma que foi dita. Hoje eu peguei um touro pelo chifre. A criança com autismo, ela vai imaginar que você estava pegando um touro. Matei um leão por dia. São metáforas, são figuras de linguagens que devem ser evitadas com crianças com transtorno do espectro autista. Algumas atividades acessíveis. Não faça surpresas.
preze por rotinas previsíveis, elas são mais bem recebidas. Falta de ordem e de organização podem afetar muito severamente pessoa com transtorno do espectro do autismo. Respeite o ritmo de cada um, pois a condição neurológica da pessoa com TEA lhe dá um modo todo particular de interagir com o mundo. Convivendo com TEA, a maior barreira de acessibilidade que pessoas com TEA podem encontrar são as relações negativas das pessoas diante dos comportamentos que podem ser interpretados como violentos, estranhos ou desagradáveis. É preciso abrir-se para compreender que o modo de agir da pessoa com TEA, na maioria das vezes, é a maneira que elas encontram para lidar com os desafios de sua condição neurológica sobre o seu corpo. Alerta, tá? Alerta para andar um pouco mais rápido, que o seu horário já ultrapassou. Tá ok, senhor presidente. Eu gostaria só de revogar aí o artigo 143 do Regimento Interno, tá? Para fazer valer, de fato, o tempo que me é cabível. Eu estou concluindo aqui, tá? Obrigado. Então, pensando, né, todas essas discussões, eu fiz um projeto de lei, ao qual eu vou encaminhar aqui para casa, para ser discutido com a Comissão de Cidadania, né, e Direitos Humanos, junto com as instituições aqui de Ponte Nova, né, a APAI, a AMAI, as escolas que possuem pessoas portadoras de deficiência. Então, eu vou ler o texto aqui rapidinho para concluir, tá, senhor presidente? Mais 5 minutos. Tá. Esta proposição institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que será comemorada sempre no dia 2 de abril. Escolhido pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o dia 2 de abril configura a data oportuna para reiterar fundamental importância da conscientização sobre a realidade do autismo, bem como para repensar posturas, preconceitos e, sobretudo, firmar propósitos tendentes a minimizar sofrimentos de muitos. O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo médico austríaco Leo Kanner, em seu artigo Autistic Disturbance. No mesmo ano, o também austríaco Hans Asperger descreveu, em sua tese de doutorado, a psicopatia da infância. A palavra autismo foi criada por Eugene Bleuner, em 1911, para descrever um sintoma de esquizofrenia, que definiu como sendo uma fuga da realidade. Kanner e Asperger usaram a palavra para dar nome aos sintomas que observavam em seus pacientes. Apesar do grande número de pesquisas e investigações clínicas realizadas em diferentes áreas e abordagens do trabalho, não se pode dizer que o autismo é um transtorno claramente definido. Por conta disso, ainda que existam diversas abordagens de tratamento para o autismo, o único elemento que representa um consenso entre elas é a participação da família. Esse é o mais importante, a participação familiar. É exatamente com o objetivo de provocar uma reflexão mais intensa a respeito dos números alarmantes que se propõe a criação da Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Esse momento propõe despertar à sociedade a complexidade da síndrome para que haja mais diagnóstico, mais tratamento, mais respeito e menos preconceito. Registra-se por importante que, em 2012, foi sancionada a Lei Federal 12764, que institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo, que reconhece a necessidade de atenção especial com essa parcela da população. A chamada Lei Berenice Piana equiparou em direitos os autistas às pessoas com deficiência, além de afirmar outros importantes benefícios. Nessa particular, ressaltamos alguns mitos que envolvem a realidade de uma pessoa autista. Um deles é de que o autismo vive em seu mundo próprio, sem condições de interagir com o próximo e distante da realidade que o cerca. O outro é que o autista não sabe comunicar seus sentimentos e que é incapaz de manifestar afeto. Por vezes, é o ambiente que não proporciona a ele o devido estímulo, ou são as nossas próprias limitações que nos impedem de buscar neles possibilidades de comunicação, fonte primária dos vínculos afetivos. Assim, a Semana da Conscientização do Autismo servirá como ocasião especial para que o autismo seja efetivamente compreendido como uma questão de saúde pública, pelo número de pessoas que atinge e pelas nossas dificuldades em lidar com o espectro.
também servirá como um instrumento motivador na busca de superar as diversas barreiras que impedem a interação com os autistas, para proporcionar uma vida mais digna aos afetados e aos seus familiares e, consequentemente, tornar a nossa sociedade mais humana. Muito obrigado. Montanha. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, demais vereadores, público presente, André, prazer estar aqui, nessa casa, Eduardo Benfeito, a todos que estão aqui nos assistindo nas redes sociais, boa noite. Rodrigo, obrigado pela sua explanação. O projeto eu vejo que é muito importante para a sociedade e para essa classe também. Quanto à sua nota de repúdio, eu fui lida aqui na casa, pelo presidente dessa casa, e encaminhou para a minha comissão de Finanças de Ação e Justiça, a qual eu presido, e eu sugeri o arquivamento dela, porque foi noticiado e não tinha outra coisa a fazer, a não ser arquivar. O senhor falou também a respeito de infraestrutura. Eu não estou aqui para defender prefeito, não sou situação nem oposição, eu sou imparcial, mas o senhor, como cidadão, tem rodado Ponte Nova, está vendo muitas obras aí. Obra para cá, obra para lá, muita obra. Ana Florença, por exemplo, que nunca, assim, foi muito esquecida, agora está sendo lembrada, graças a Deus. Prefeitos passaram por lá, fizeram coisas, mas Ana Florença, aquela areia de baixo agora, está recebendo um calçamento digno. Enfim, não vou ficar aqui falando sobre obra, mas por nota, tem muita obra em andamento. Já volto a falar, não estou defendendo o prefeito, eu sou imparcial. Quando tem de falar, eu falo na íntegra. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam, mas não olham para Ponte Nova, não é o caso do senhor. Muita obra acontecendo, sim, o prefeito está trabalhando. É lógico que tem situação que não agrada todo mundo. Nem Deus agradou a todos, dirá ele, que é um simples mortal. Então, eu vejo que Ponte Nova está andando, igual o senhor falou com a propriedade aí, a respeito da crise financeira, mas se vai para a praia cheia, passa barzinho lotado, show lotado. Então, que crise é essa? Crise que a sociedade criou. Eu não vejo como crise. É a minha concepção. O governo estadual não está dando repasse para Ponte Nova, assim como os demais municípios, mas o prefeito tem feito alguma coisa assim. Muito obrigado, boa noite. Eu vou passar a palavra para os vereadores, depois você responde. Pode ser. Fiota, vereadora Fiota. Boa noite, Diguinho, a todos presentes, secretários, nobres colegas. Você falou sobre o autismo. O autismo é preocupante, convivi, enquanto eu estava indo na PAI, convivi dentro da PAI com crianças que têm esse transtorno, e só quem tem é que sabe o que se passa. E só quem tem um filho especial que sabe do que já passou em termos de tudo que você puder imaginar. Angústia, muitas das vezes não achar o médico. Há 23 anos atrás, eu tive uma criança especial com microcefalia, que hoje tem várias crianças, porque foi da Zika, e eu sei o que passa um pai que tem um filho autista, e posso falar tudo que você puder imaginar sobre criança especial, que convivi na PAI enquanto estive lá. Ajudei, trabalhei, participei, ajudei, fui solidária, ajudei as outras colegas, trouxe mais crianças comigo, sabe? Então, eu sei que se passa tanto um pai, uma mãe, que tem a criança especial. Não é... Muitas das vezes a gente passa na rua, as pessoas olham para a gente com o olho assim, sabe? A gente fica triste, mas o que eu sempre fiz, tratei a minha filha de igual para igual com a outra que eu tenho, a especial. Por quê? Porque eu não poderia tratar ela diferente. Para mim, ela é uma pessoa especial, mas eu não poderia deixar de tratar ela de igual quanto a outra, para ver... para não sofrer mais discriminação. Fiz tudo o que foi possível para ela ter dentro do limite. Então, sei que passa um pai que tem um filho especial. Agora, vamos para as obras que você está falando.
Não estou aqui para defender, não sou, como diz o Mouracato, puxa-saco, eu não sei mais o quê, mas eu trabalho dentro da realidade. O meu bairro não tinha as coisas que tem hoje. Um esgoto tratado, Rua Santa Mônica calçada, Rua da Usina toda pavimentada, as obras estão andando, mesmo com toda dificuldade, que não está tendo repasse do governo federal, escola sendo ampliada, porque não está mais suportando o número de alunos, esgoto, ainda tem coisas, contenções para ser feita, que tem 12 anos que está lá, que é na Rua da Reta, uma contenção que tem lá, contenção na mercearia. Então, são coisas, não só no meu bairro, em outras cidades, bairros também, como a Ana Florência, que o Montanha falou, que foi sempre esquecido. Em outros bairros também está acontecendo. Não é só o entorno, só quem é cego que não está vendo o tanto, com tanta dificuldade que o prefeito tem, com toda a dificuldade de repasse, o tanto que ele está trabalhando. Então, eu falo com você o seguinte, cada um faz uma parte, cada prefeito dá sequência naquilo que está precisando, mas nunca se teve tantas obras que tem hoje, que tem no governo Wagner. Então, vocês podem andar nos bairros, lógico, satisfazer a todos é difícil, a gente não vai dar conta, ninguém vai dar conta, que sempre vai aparecer outras, mas está acontecendo sim, e eu tenho prova e tenho como provar isso. Presidente, eu vou pedir aqui a palavra só para responder os dois vereadores e depois vou seguindo para os demais, então fica muita coisa para a gente falar depois. Montanha, você citou aí que a respeito que as praias estão cheias, as festas estão cheias, graças a Deus que está cheia, não é? Porque a realidade, eu disse para vocês aqui, o problema não é a arrecadação, é a forma incorreta de redistribuir. No nosso país, nós pagamos aí impostos, são 153 dias trabalhados, entendeu? Só pagando imposto. E o retorno para a sociedade, para você ter noção da coisa, ela não acontece como deveria de fato acontecer. O Brasil, entre 30 nações, ele é a 30ª nação em retorno para a sociedade, o nosso país. Em momento algum, eu teci crítica aqui, gente, à questão do executivo. Eu vim aqui simplesmente solicitar, pleitear, entendeu? Ao momento que vocês entram, aqui eu não estou defendendo, vocês já estão entrando em defesa, como bem dito por Montanha, eu não critiquei, entendeu? Eu simplesmente solicitei, foi uma demanda do pessoal do bairro que me procurou, entendeu? E pediu que eu falasse, não é? Porque às vezes a pessoa tem vergonha de subir a tribuna e falar. Não teci críticas a Wagner, eu reconheço que está tendo sim obra. Agora, se você falar que nunca nenhum governo fez igual, eu acho que vocês não moravam em Ponte Nova, porque os governos anteriores também tiveram a sua participação, a sua contribuição. O que acontece, o problema de Ponte Nova, chama-se degeneração social e política. Entendeu? Não existe continuidade do serviço público, entra um governo, começa a fazer alguma coisa, o outro vem e para, não dá continuidade àquilo, e são dinheiros públicos desperdiçados. Agora, quanto à questão do autismo, Fiota, muito bem falado por você com propriedade, eu tenho um filho que ele é portador do transtorno do espectro autista, enfrentei diversos desafios, tanto eu quanto a minha esposa, no começo, quando foi diagnosticado a síndrome. Importante frisar aqui, senhores vereadores, para que vocês pleiteiem junto do município, Ponte Nova não existe um neurologista pediátrico, entendeu? Não existe. O meu filho faz tratamento em Belo Horizonte, eu pago particular, entendeu? Apesar de eu ter o plano, como neurologista, ele é um dos melhores do país, e para o meu filho eu quero o melhor, então eu pago particular, visto que os que atendem pelo plano, ao meu ver, não atendiam as minhas necessidades. Então, é uma demanda aí para vocês verificarem quanto à possibilidade de estar trazendo um neurologista para cá. O pai que tem um filho especial, com transtorno de espectro autismo, com TDAH, nós temos aqui a APAI de Ponte Nova, exerce um trabalho maravilhoso, como o Fiota acompanha, eu já acompanho há muitos anos, eu já fiz um trabalho como monitor de teatro no APAI, montamos uma apresentação teatral, são meninos espetaculares, não pensem porque são especiais, porque eles possuem uma deficiência ou uma síndrome que seja, que eles não são capazes de realizar qualquer tipo de atividade, porque fazem com muito mais qualidade do que nós. Porque a criança que ela é especial, que ela é portadora de qualquer síndrome, ela é, antes de tudo, muito amorosa. Entendeu? Então, eu gostaria só de dizer, deixar claro para vocês aqui, momento algum eu vim cá tecer críticas ao governo Wagner, não vim falar que Wagner não está fazendo, ou que outro prefeito não fez, eu vim simplesmente exercer o papel meu como cidadão de solicitar, de pleitear, entendeu? Obras e melhorias de infraestrutura.
Teria muito mais para poder falar, entendeu? Mas o tempo foi curto. A realidade, com o artigo 143, verso que eu tenho é 20 minutos, senhora presidente, não é 10, tá? Mas, como vocês falaram que é 10 minutos, 20 minutos com mais 5, artigo 143, salvo se foi alterado, entendeu? Eu olhei hoje e está lá. Então, passo a palavra para os senhores vereadores. Exato. Boa noite à mesa, boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, boa noite a cada um. Senhora vice-prefeita, boa noite. Ô, Diguinho, boa noite a você. Te parabenizar aí pela iniciativa do projeto, certo? Faz necessário, né? Quem sabe a dor é quem tem, quem sente, quem vê a necessidade. Eu acompanho um pouco também ali o APAI, inclusive outro dia nós fizemos uma doação, certo? Então, dentro da medida do possível, aquilo que a gente pode acompanhar e estar fazendo alguma coisa para estar auxiliando. Quanto a essa necessidade do médico neurologista, tem também alguns casos que eu acompanho, que faz necessário, tem amigos que às vezes tem que parar o pai e a mãe para ir parar lá em Belo Horizonte com essa necessidade, e às vezes temos dificuldade aí de locomoção, tem o risco da estrada, então, queira Deus, né, que seja aí uma iniciativa que consiga trazer para Ponte Nova esse médico que possa também, o que já tem aqui, que atenda pela cidade. Você tem uma ideia, eu fiz um apanhado aqui o tanto de autista que nós temos na cidade, tem um dado, uma estatística assim, por alto, alguém sabe? Ô, Pensato, eu não tenho o dado estatístico, não, mas a gente imagina que tem aí mais de 200 pessoas portadoras só do autismo aqui em Ponte Nova. Mas não é um dado preciso, entendeu? Eu acredito que nem a Secretaria de Saúde ela tem, porque existe muito autistas que os próprios pais pagam tratamento particular para eles e não procuram o órgão público. O meu filho, por exemplo, ele estuda no APAI, e eu pago as consultas particulares, através de plano de saúde e com recursos próprios. Então, não tem como dar precisamente quanto que é. No Brasil, são mais de 2 milhões. Sai numa estatística municipal, às vezes não sai, mas tem, né? E tem também os casos aí que não é muito outro, né? Uma porcentagem de autismo, né? Isso cada caso varia. O autismo ele é em graus, são em níveis diferentes, entendeu? Tem pessoas, recentemente eu vi uma reportagem que o senhor ele descobriu que ele era autista, ele já estava com 40 e poucos anos de idade. Ou seja, olha para você ver o tempo que ele permaneceu tendo a síndrome e o período que foi diagnosticado. Então, é muito relevante, né, a questão da síndrome do autismo. Eu te agradeço pela sua apresentação, te parabenizo também, estamos juntos aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Vereador Hermano. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora, boa noite, cidadãos e cidadãs aqui presentes, né, nossos secretários, Valéria, André, que daqui a pouco fala, Eduardo, e todos aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, imprensa, servidores, Rodrigo, Diguinho, né, acho que nos permite, assim, essa intimidade, e mais uma vez agradecer você por ocupar essa tribuna, né, já foram algumas vezes, desde que nós estamos aqui nessa gestão, que você vem ocupando aí a tribuna para trazer alguma informação, reclamação, ou seja, claro, aí fazendo o exercício da sua cidadania, né, quanto cidadão participando. Da sua fala, anotei algumas coisas aqui. Quanto à sua solicitação do projeto de lei que trata da regularização, então só te dando um retorno prévio, né? Não tem nada de oficial, mas é só para ajudar a entender e esclarecer. O projeto deu entrada aqui, que salvo engano, no final do ano passado, tá? E ele trata, assim, dessa regularização, mas ele traz outras matérias, assim, isso usando, assim, estou usando essas expressões de acordo aí com o esclarecimento da assessoria, que trata um pouco de meio ambiente, de edificações, então são matérias, são discussões que talvez precisam ou demandam mesmo, né, de um estudo maior, talvez até de alguém que possa nos esclarecer com mais propriedade. Então, daí o motivo, né, não é que o projeto está parado, né, não é que veio para cá, está engavetado, não, né, mas a gente está junto com a assessoria, buscando essas informações para, quando trazermos, passar pelas comissões, se for o caso, eu ainda não sei, ou devolver para plenário, para votação, um projeto, né, talvez aí um pouco melhorado. Do que você traz em relação ao 2 de abril, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo,
Também, claro, sou sensível a essa causa, né? A gente, por atuar na área, eu também terei hoje, também mais uma vez, estar aí compondo a Comissão de Direitos Humanos, né? Também te parabenizo pela iniciativa, juntamente do trabalho que você me falou um pouco, né? Junto à AMAI, né? Essa associação criada aí no município. Tivemos no ano passado, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar um projeto de lei do vereador Léo Moreira, que trazia essa discussão, traz nessa discussão, sobre a pessoa do espectro autista. Claro que não vem aí nesse formato que você nos apresenta, né, quanto proposta, né, mas já tem um projeto que trata especificamente dessas pessoas no município. Dizer que, quanto Comissão de Direitos Humanos, estamos abertos a recebê-los, né, para discutir esse projeto e sim viabilizar quanto depois projeto a ser apresentado na casa para uma possível votação ou o que for, né? Até gosto e prefiro de quando uma discussão vem assim, porque é uma construção coletiva, Rodrigo, né? Eu acho que nós estamos aqui quanto representantes do povo, e quando vem do povo esse tipo de demanda, de sugestão, eu acho muito válido, porque a gente consegue construir num formato coletivo. Claro, são aqui, né, via os encaminhamentos das comissões e votação do plenário, que vai se tornar ou não um projeto de lei, mas tem esse caráter aí que eu acho que tem muito a contribuir. Então, só concluindo, estamos, quanto Comissão de Direitos Humanos, abertos a recebê-los, né, se for você e mais pessoas, a própria associação, para nós discutirmos e ver como que nós transformamos isso num projeto de lei. Pode. Muito obrigado, Hermano. Esse projeto, Hermano, ele já iniciou de uma forma coletiva. Eu fui convidado a fazer parte da AMAI esse ano. Ano passado eu acompanhei pelos jornais algumas atividades que eles fizeram. Eles tiveram um encontro maravilhoso em janeiro agora, foi em Oratórios, com diversos profissionais, psicólogos, psicopedagogos, pais, trocando experiências, não é? Então, assim, a AMAI foi um projeto maravilhoso, uma associação que os pais, né, cada um trabalhava isoladamente e às vezes não tinha o êxito necessário, e elas se uniram, não é, para trocar experiência, para trocar convivência, e tem tido assim um grande aproveito para não só para os pais, mas também para as crianças com o transtorno. Então, vai vir agregar, nós vamos estar acionando aí a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, né, a AMAI, vamos convocar também a APAI, e não só essas entidades, mas também as escolas regulares, porque elas possuem alunos que são portadores da síndrome, né, tem até alunos que são portadores da síndrome de Down também. Então, acho muito importante, como você mesmo disse, construir isso de forma coletiva e até mesmo dar uma melhorada no projeto, né, e, quem sabe, conseguimos, assim, desenvolver de forma mais dinâmica esse trabalho aqui. Já deixo claro a essa casa que eu vou encaminhar para cá uma solicitação de apoio, que esse ano nós vamos fazer a semana de conscientização do autismo por conta nossa, né? Vamos precisar do apoio aqui da casa, quanto à publicidade, quanto à divulgação, quanto ao espaço. Vamos realizar uma caminhada, que vamos descer o Guarapiranga até a Praça de Palmeiras para ou iniciar ou então finalizar o evento, e eu conto com a participação de todos vocês e a colaboração não só da Câmara Municipal, mas como também do Executivo nesse nosso projeto. Tá? Vereador Léo Moreira. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente, servidores do Poder Executivo aqui presente, também os servidores da Câmara, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Rodrigo, boa noite para você também. Boa noite. Quero só cumprimentar você pela participação, sempre trazendo assuntos importantes de interesse da comunidade à Tribuna Livre, e reforçar o que disse o vereador Hermano aqui. A gente está em prazo ainda de implementação da lei que foi sancionada, foi uma alteração do Código de Posturas, determinando prioridade de atendimento para as pessoas portadoras do espectro autista. E também determinando que os locais onde há sinalização de atendimento de prioridade, como para idosos, gestantes, deficientes, seja anexada a fita, né, o laço
em forma de quebra-cabeças. E me colocar à disposição para trabalhar essa pauta, essa demanda que nós apresentamos aqui, que hoje é uma legislação do município, foi encaminhada pela AMAI, por representantes da AMAI, que estiveram conosco aqui na casa, reunidos, acompanharam a tramitação desse projeto, e logo nesse evento que houve aí no final do ano passado, uma confraternização entre as famílias, também foi-se comemorada essa conquista, que é uma obrigação, né, do Estado e todos nós atendermos, né, darmos essa prioridade a quem realmente possui essa necessidade. Mas, mais uma vez, cumprimentá-lo, me colocar à disposição, né, e dizer que volte mais vezes à tribuna, especialmente quando a pessoa vem preparada em defesa daquilo que ela realmente defende. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só agradecer, Léo, pela dissertação. Eu espero, Léo, que no meio de ano, em junho agora, que nós possamos, a AMAI, né, e os pais, reunir também para possivelmente estar comemorando aí a aprovação desse projeto da Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Muito obrigado aí pelas palavras. Tá? E, senhora vereadora? Vereador Machadinho. Boa noite, vereadores. Boa noite, vice-presidente e também todos os secretários e você de plenário e também você de casa. Rodrigo, obrigado pela sua presença e pelas explicações. Eu quero te tranquilizar no sentido, anteontem, eu fui chamado lá por um amigo meu lá no bairro Progresso, e porque ele vê, ô Machado, você grava os vídeos e tem feito alguns efeitos, não são todos, né? Aí, mas eu não gravei o vídeo porque o seu vídeo ficou muito perfeito, você e a menina da TV do carro. É isso? Vocês fizeram a matéria muito bem. Então ele pediu, ó Machado, então você encaminha para a presidente, porque ela já está vendo isso aí. Lembra ela, por ser amigo, né? Então a gente vai em qualquer lugar. Já passei para a presidente. E então, como se diz, são os vereadores, né? Tem a vereadora lá, ele me chamou por ser amigo, e você também, que ele até colocou e mandou mais uma vez. Foi muito boa a matéria, né, que vocês fizeram lá. Então, parabéns. É isso mesmo, independente de ser vereador, você está lutando por uma causa, e eu vi lá o poeira ou barro. Então, muito parabéns, né, por essa iniciativa em trabalhar em prol da comunidade. Eu quero salientar uma coisa que você está dizendo aí sobre o autismo. Olha, é uma coisa tão assim, fica tão distante para quem não sabe. Igual, eu trabalho com crianças de 1 mês, vai vir um menino amanhã para cortar cabelo com 2 meses, já nasceu cabeludo. Então, o que acontece? A mãe falou, você corta, ainda brinquei com ela até de um dia. Aí, eu observo, eu não estudei para nada, nesse caso aí, mas eu observo alguns comportamentos, e mais tarde, depois de 5, 6 anos, que a mãe vem, ô Machado, meu menino é autista, eu não sabia. Teve um que descobriu, o menino já tem 5 anos. Aí o pai se revoltou. Então, eu creio que dentro desse estudo vai ter um aconselhamento para os pais, as pessoas que estão casando, para se preparar, para ajudar, e também até para os profissionais, para entender pessoas que lidam com crianças. Né? No caso, estou falando nós, os professores, nós já temos esse ensinamento, mas profissionais liberais, né, que a gente, cabeleireiro, outras coisas mais nesse sentido, para entender, não é isso? Entender, porque tem um rapaz, você contou uma coisa certa aí, com 40 anos, tem um rapaz que tem 27 anos, mas uma vida normal. Agora, depois de 27 anos, ele descobriu, falaram e tal, aí ele disse para mim, alguns amigos ficaram assim, meio, por não saber o que é isso. Então ele falou assim, alguns amigos fugiram de mim, mas outros me acolheram, outros, e uma vida normal, ele é dono de, não é aqui não, lá no Espírito Santo, né? E o dono de negócio de cerveja, tudo, normal. Então, são coisas que a gente precisa aprender, para a gente passar para os outros. Parabéns por essa iniciativa e estamos juntos aí.
Obrigado, vereador Machadinho. O primeiro princípio, Machadinho, é a aceitação, o acolhimento familiar. Entendeu? A partir do momento que a família não acolhe, torna-se muito difícil, não para a família, para a criança portadora do espectro. Entendeu? Então, o primeiro passo é o apoio familiar. Depois vem o apoio da sociedade, dos amigos, da escola, entendeu? De toda a comunidade. E esse rapaz aí, na verdade, ele simplesmente descobriu quem são os verdadeiros amigos. Os que afastaram-se dele nunca foram amigos de verdade. Simplesmente por descobrir aos 27 anos que a pessoa tem um autismo, né, se eles nunca sequer perceberam, e isso realmente acontece. Então, ele só teve a ganhar com essa descoberta, entendeu? E saiba, essa pessoa eu não conheço, que eu considero tanto o autista quanto todas as pessoas portadoras de alguma deficiência como anjos. São pessoas enviadas por Deus para fazer a diferença na nossa vida. E somente uma família que seja bem estruturada, que tenha condição, é que acolhe e que recebe esse tipo de pessoa. Então, muito obrigado aí pelas suas palavras. Rodrigo, olha, você falou tudo com as últimas palavras suas aí. Realmente, a criança com autismo é um anjo que Deus manda para a gente, porque pela pureza que ele demonstra a cada ato dele. Essa casa vai estar sempre aberta para você e para qualquer outra pessoa que queira vir discutir, debater com a gente aqui um assunto importante que faz parte do nosso cotidiano também, por que não? Né? Seja muito bem-vindo, com qualquer outra demanda também. Dizer a você que pode contar com a gente para ajuda, juntamente com a Comissão dos Direitos Humanos, para estar aí tratando do assunto, trazendo à tona, para que as pessoas realmente tenham conhecimento. Né? Muitas pessoas não têm conhecimento da síndrome. Né? E dizer a você que você fez seu papel enquanto munícipe, de estar trazendo aí o problema. O problema do bairro Progresso não é de hoje nem de ontem. Eu e o vereador José Rubens viemos nessas andanças nossas também, procurando resolver, tentar solucionar. E agora, com essa administração, veio aí, graças a Deus, inclusive o G da Codepom esteve aqui hoje, para tentar ajudar mais, para que ande mais rápido mesmo, sobre a regularização fundiária. Quando você quiser, retorne, é só acionar aí os nossos secretários, fazer novamente a sua inscrição. Dizer a você que o seu horário foi direitinho, foi 22 minutos, foi contado aqui pelo secretário. Muito obrigado pela sua presença. Você tem 2 minutos para as suas considerações. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer à casa pelo espaço. Entendeu? Eu sei que, às vezes, alguns vereadores aqui não gostam, entendeu? É de conhecimento quando a gente vem trazer alguma demanda, acho que nós estamos aqui para criticar, né? Eu percebo que alguns aqui me veem como provável adversário político numa próxima campanha, e eu quero dizer, deixar claro aqui que pode ser que eu venha, pode ser que não. Eu sou um estudante de ciência política, eu sou um amante da política e uma pessoa que acredita que lá no século IV a.C., o Aristóteles, Platão, já definia a política como uma forma de mudar a sociedade. Era a arte e a ciência da administração. E eu acredito na política ética, na política com moral e na política voltada com atendimento para a sociedade, como deveria de fato ser. Estamos distante ainda dela, o que nós vemos aí é o país, o Estado, afundado em corrupção, quem assiste, acompanha as câmaras, tanto a estadual quanto a federal, os seus pares trocando, chamando-os de nome, ao qual não vou citar aqui, porque eu acho que fere o decoro. Então, mas eu acredito na mudança da política, na mudança da sociedade, a partir do momento que toda a população começar a ser mais participativa. Agradeço vocês aí pela oportunidade, entendeu? Muito obrigado e desculpe qualquer coisa. Muito obrigado a você. Eu quero agradecer também a presença do nosso secretário de Recursos Humanos, o senhor Eduardo Benfeito. Nós temos agora na tribuna livre também André Luiz Nunes dos Santos, secretário municipal de Fazenda. Assunto: informações e esclarecimentos sobre a atual situação financeira do município. Por favor, André. O senhor também tem um horário a ser cumprido, tá?
e nós te avisaremos no momento. Pessoal, boa noite, a presidente Ana Maria. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os presentes. Antes de começar a demonstrar as informações, agradeço pelo convite e a oportunidade de estar falando aqui sobre as finanças da Prefeitura de Ponte Nova. Lembrando que todas essas informações estão disponibilizadas no portal da transparência, de uma forma mais analítica, que as informações estão mais sintéticas, né, mais concentradas, mais compiladas, uma forma de pessoa, de uma forma em geral, consegue interpretar, não está numa informação técnica, está numa informação bem plausível de entendimento. A audiência pública, né, eu aproveitei a oportunidade para vir aqui apresentar a audiência. Isso. E estamos amparados aí no artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lembrando que ano passado nós tivemos um orçamento inicial aprovado na casa dos 164 milhões, e a casa aprovou para a gente aí 7 milhões de excesso de arrecadação, 22 milhões de superávit, totalizando uma previsão atualizada no orçamento de 194 milhões. O que todo mundo... A lei é de 2017 aprovou no orçamento de 2018, né? As receitas é o que a gente mais preocupa, né? Porque é através do saldo financeiro que nós conseguimos gerenciar e estar executando as despesas do município, tendo em vista que a LRF ela determina o equilíbrio das receitas, a receita e despesa. O município não é feito para gerar lucro, mas a gente tem que manter o equilíbrio das contas, tendo em vista que eu não posso passar com saldo negativo. O comportamento da receita no ano passado, essa informação está aí na previsão atualizada, receita corrente 158 milhões, a previsão de dedução de 11, receita de capital 397 mil, totalizando uma previsão de 147 milhões. O que nós concretizamos? O que nós conseguimos realizar? Realizamos a receita corrente de 162 milhões, uma dedução de 12 milhões, receita de capital de 1.737, totalizando 151 milhões de receita arrecadada, ultrapassando a receita inicialmente prevista. Eu fiz um comparativo dos últimos 3 anos para a gente estar acompanhando a evolução dessa receita. Nós tivemos a receita corrente em 2016, na casa ali dos 153 milhões, em 2017 foi para 165, e em 2018 houve uma queda dessa arrecadação, ela caiu para 162 milhões, onde que pela previsão, né, inicial que a gente estava estimando, essa receita teria que estar pelo menos na casa de 170 milhões, que pelo menos a inflação do período tinha que ter ganho de aumento real nessa arrecadação. Receita de capital, 2 milhões em 2016, 1.555.000 em 2017, 1.737.000 em 2018. Então, ali a gente totaliza, essa informação está consolidada, não está deduzido o Fundeb, que mais para frente nós vamos estar demonstrando aqui, que é o nosso principal gargalo e a principal preocupação do município, tendo em vista que as despesas estão sendo cobridas com recurso próprio. Nesse slide, nós já conseguimos demonstrar todas essas receitas do município, né, onde cada receita está no seu devido tamanho, nas transferências correntes na casa de 131 milhões, as transferências de capital, que são as receitas de convênio, 1.737.000, tivemos uma compensação de 859 mil, dedução do Fundeb de 12 milhões, receita de serviço de 126 mil, receita de contribuição 2.397, receita patrimonial, que são os rendimentos bancários, 1.652, e outras receitas correntes na casa de 1.654, e a receita tributária, né, que é a receita que nós conseguimos trabalhar, a receita que o município acompanha muito de perto, na casa de 25 milhões. Essa receita hoje está representando 17,8% da arrecadação do município. E essa semana, o Tribunal de Contas de Minas notificou uma série de municípios da nossa região por não estar conseguindo cumprir o mínimo da receita tributária, né? Estão prevendo um valor e estão arrecadando muito menos. Ponte Nova, nós temos uma realidade diferente, que a gente consegue ter uma arrecadação própria muito eficiente, né? Tem o gráfico a seguir, a gente vê essa evolução dos últimos 4 anos, e é o que tem segurado o município de várias ações que vem desempenhando, né? Como o próprio colega agora há pouco falou, né, todo mundo tem seus anseios, né? O município não consegue atender todo mundo
na medida dos seus, né, que a pessoa exige, que a pessoa gostaria, mas para isso tem que ter dinheiro, tem que ter capital para gerenciar e conseguir executar tudo isso. Então, hoje nossa receita tributária está na casa de 17,8%, é uma receita muito significativa, a gente tem trabalhado para estar melhorando ainda mais essa arrecadação. Essa evolução, eu fiz esse quadro aqui agora, e comparando os últimos 3 anos, para a gente conseguir ver como que está essa evolução da receita tributária, que são nossas receitas próprias que o município executa, que o município tem autonomia. Então, nós observamos no IPTU a evolução dele dos últimos 3 anos, de 6.256 para 7.437, 2018 para 9.545. Isso tudo sem o município aumentar 1 centavo de imposto, né, somente utilizando a fiscalização para que todo mundo contribua de forma igual, né, que tenha uma justiça tributária, que todo mundo possa contribuir um pouquinho com o município. O ISS, 6 milhões em 2016, 6 milhões e meio em 2016, foi para 7.516 em 2017 e 8 milhões e 155 em 2018, também tendo um ganho real. O que caiu, né, caiu em partes, né, o ITBI nosso de 1 milhão e 168 em 2016, ele subiu muito em 2017, tendo visto uma série de vendas que ocorreram em 2017, então teve um ganho acima do previsto, nem em 2018 voltou a ter o seu normal, né, voltou ali 1 milhão e 143. O imposto de renda também conseguimos manter a crescente, e como as taxas municipais também mantendo a crescente. Quando a gente totaliza, nós percebemos uma pequena queda em relação a 2017, tendo em vista nesse aporte muito grande do ITBI, mas voltando ali dentro da nossa perspectiva de crescimento, né, de 18 milhões 450 para 26.132 para 25.541. Essas taxas são todas as taxas do município. Aí você tem taxa de vigilância sanitária, você tem taxa de localização e funcionamento, você tem a taxa de estacionamento rotativo, você tem a taxa de coleta de resíduos sólidos. Qual? Não, a taxa de iluminação pública entra como contribuição de receita de contribuição. Ela não entra como taxa, não. O alvará também está aqui também. Eu não estou conseguindo passar o slide aqui, gente, que me dá um suporte com o help aqui. Agora foi. Vai estar travando aqui. E essas taxas também eu fiz um slide só para a gente comparar a evolução dessas taxas nos últimos 3 anos, também acompanhando o crescimento, né, demonstrando aí que a fiscalização tributária está de parabéns, buscando aí esse valor, né, buscando essa arrecadação de forma igualitária para todos. Eu não estou conseguindo mexer no seu controle. Ele não está passando. Você volta um slide para mim? Volta, pode voltar que passo. Isso, parei. Pode passar para o próximo, por favor. Isso. Nesse quadro aqui eu fiz uma previsão, o que estava previsto na minha arrecadação e o que foi realizado. Eu acho que isso aqui está em ritmo de carnaval já, tá, gente? Agora foi. Receita tributária, o que foi prevista. O que foi previsto e o que foi realizado de IPTU. No ano passado tivemos previsão de 7.711 mil, arrecadamos 9.545. O ISS estava previsto 6.735, arrecadamos 855. O ITBI também 1.320, foi arrecadado 1.443. E o imposto de renda, 1.785, foi arrecadado 2.192. As taxas com 2.946, arrecadado 4.204. Então, de previsão de 20 milhões e meio, nós conseguimos realizar ali de 25.541.000. Conseguimos atingir nossa meta estipulada. Eu estou apanhando com esse controle aqui. Não, mas ele não está funcionando mesmo. A gente aperta e ele não está voltando.
Pode voltar mais um slide para mim. Mais um. Pode voltar. Isso, nós paramos aí. Totalizando ali 25 milhões de receita realizada, frente a 24 milhões 498 de receita prevista. Em relação às transferências da União, o que nós recebemos ano passado? Recebemos 82 milhões, sendo desses 82 milhões, 32 do FPN, 21 mil do ITR, 494 mil do Fundo Especial do Petróleo, 47 mil da Saúde Fundo a Fundo, 478 mil da Assistência Social também do Fundo a Fundo do Governo Federal, do FNDE 2 milhões 388, da Lei Candir 135 mil e transferência de convênio assistencial na casa ali de 7.289. Essas transferências de convênio da assistente social, volta mais um para mim. Essa receita, nós temos tendo uma queda muito grande nesses repasses, não tem vindo praticamente nada, né? Isso aí tem, o município está executando ações praticamente 99% com recursos próprios. Então, o repasse está praticamente zerado. R$7 mil para o município de Ponte Nova é praticamente nada. As receitas do Estado, na casa de 34 milhões, sendo desse valor 23 milhões 610 do ICMS, 7 milhões 613 do IPVA, 378 mil do IPI, 94 mil da CID, recursos minerais, 4.126, saúde fundo a fundo do Estado, 2 milhões 309, assistência social do Estado, 13 mil reais, né, demonstra uma participação mínima do Estado em relação à assistência social, e transferência de convênio da educação, 412 mil, totalizando 34.436. Esse convênio de educação, volta para mim. Esse convênio de educação foi um repasse que veio para vinculado à educação, se não me falha a memória, foi para aquisição de imobiliário. Depois tem que confirmar direito que eu não peguei tanto o valor, a destinação. E o recurso do Fundeb, 13 milhões 745. Esse valor foi um valor muito baixo. Passa mais um slide para mim. Daqui a pouquinho eu vou chegar no slide específico do Fundeb, meu tempo que é curto. Transferência da União, a evolução ali dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, 77 foi para 79, foi para 82. Transferência do Estado de 30 para 32, foi para 34. Teve um aumento, gente, mas o ganho foi muito abaixo da inflação do período. Tá? Se fosse pegar a inflação ali, o valor repasse ia ter sido bem maior. Fiz um comparativo também ali em relação às principais receitas do Estado e do Governo Federal. O IPVA ali, ó, de 2015 para 2018, 6 milhões 87, 6.686, 6.695, 7.613. O ICMS também com ganho real ali de um ano para o outro. O FPM está oscilando demais, a gente não está conseguindo nem manter uma projeção do que vai cair o ano seguinte, porque está oscilando, 27 para 31, caiu para 30, agora voltou para 32. Está difícil manter uma projeção e você ter um acerto, um desvio padrão pequeno. O Fundo Especial do Petróleo também está na crescente. E o Fundeb, olha, a gente observa o que o município está passando no Fundeb. Quando a gente fala que o recurso está sendo insuficiente, as pessoas acham que estava de brincadeira. Em 2015, recebemos 16 milhões de Fundeb, 2016, 17 milhões, 2017, 18, ano passado recebemos 13. Então, com todo o investimento que vem sendo feito, o que a gente planeja de execução, esse valor não chegou. Eu tenho um quadro mais para frente aqui. Porque o Fundeb, o que acontece? Forma-se um fundo, né, um fundo de captação de valor, onde 20% das nossas receitas são deduzidas para a formação desse fundo, e daí é distribuído para os municípios. Ponte Nova, por ser um município de médio porte, nós arrecadamos mais do que é deduzido. O município pequeno deduz mais do que é repassado. Então, eu fiz uma projeção dos últimos 4 anos, o que o município, o que veio de repasse para mim e o que foi deduzido. Então, observa ali, olha, em 2015, deduziu para a formação do fundo de Ponte Nova 10 milhões. Nós recebemos 16. Né? Ótimo, arrecadamos ali 6 milhões a mais do que foi retido no fundo. Em 2016, mesma coisa. Foi deduzido 10 milhões, recebemos 17, também mantendo a projeção na casa de quase 7 milhões de receita a mais do que é deduzido. 2017, a mesma coisa, foi deduzido 11 milhões, recebemos 18. Em 2018, olha o que aconteceu em 2018, foi retido para formar o fundo, foi retido nossas receitas 12 milhões 297 e só foi repassado para a gente 3.745. Então, ali o valor a mais de um ano para o outro, 1.447. Então, você mantém uma projeção de todos os últimos anos. Nós arrecadamos mais de 6 milhões de diferença entre o retido e o repassado,
e ano passado 1.500.000. Então, isso aí, e não tem previsão de regularização, o governo está falando que vai regularizar, mas só acredito quando tiver no meu caixa. Está muito difícil a gente manter a situação e não sabe até quando isso vai continuar acontecendo. Eu estou apanhando. Passa para mim, por favor. Nesse slide, a gente tem uma comparação aqui da receita corrente líquida do município, onde essa receita corrente líquida é a base de cálculo para repasse do valor, né, do repasse constitucional para a Câmara, e também é a minha receita base para aplicação aí do mínimo constitucional em despesa de pessoal. Então, receita de janeiro a dezembro de 2018, receita corrente de 162 mil, tributária 25, patrimonial, receita de contribuição, essa é a COSIP, tá, Léo? A iluminação pública, 2.397.000, sozinha, só receita de contribuição. Tudo ali está a COSIP, iluminação pública. Contribuição de custeio e iluminação pública. Receita de serviço, 126 mil, transferências correntes, são os repasses ali constitucionais do governo federal e estadual. Outras transferências correntes são multas e juros da receita corrente tributária. Dedução da receita é estorno ali de R$ 859 e dedução do Fundeb 12.297. Receita corrente líquida de 154 mil. Quando eu faço dedução, todas as transferências correntes é retido 20% para a formação do fundo. Né, o governo forma-se um fundo e desse fundo cada município tem uma fatia ali do bolo, né, de acordo com o número de estudantes. Ponte Nova, como município de médio porte, nós recebemos mais do que é retido da nossa fonte. Tá? Um município pequeno, ele perde. Tá? Ele retém 20 e só repassa muito menos para ele. Recebeu 16, nos anos anteriores, né? Esse ano recebeu 13. Deixa eu voltar um slide, que se eu consigo voltar. Isso, está vendo? Olha lá. Ano passado foi deduzido 12 e recebemos 13.745. Quando você vê o valor maior repassado dos anos anteriores, todos os anos foi na casa de mais de 6 milhões de reais, ano passado 1.447. Receita corrente líquida dos últimos 5 anos que foram colocados em tela, 2014, 128 mil, 2015 foi para 138, quase 10 milhões de aumento real de receita corrente líquida, 2016, 142 mil, 17, 153, ano passado atingimos 150 mil de receita corrente líquida, 3 milhões a menos, mais de 3 milhões em relação ao ano anterior. Né? Também isso acaba pesando na nossa projeção e, consequentemente, no nosso planejamento tributário e o planejamento orçamentário. Origem da receita. Né? Quando a gente fala de receita, os olhos brilham e a gente acha que o valor é líquido, que está ali à disposição, não tem despesa, não tem compromisso. Mas tudo que entra no município apenas mantém o equilíbrio das finanças, tudo está sendo aplicado na sociedade, todo mundo tem visto o que o município está fazendo, executando. Tivemos ano passado ali uma receita liquidada, não peguei empenhada, tá, gente? Peguei só liquidada, só o que tem de nota fiscal, que chegou na fazenda para estar pagando e contabilizando, 148 milhões, sendo essas, pessoal, 70 milhões, juros em encargos da dívida, 47, custeio, 72 mil, totalizando despesa corrente, 143 milhões. Investimentos, obras, equipamentos, 4.849.000, e usado para amortização da dívida, 552 mil, totalizando ali 5.402.000. Essa dívida tem INSS, PASEP, demais e IPSENG. Mais à frente eu vou falar sobre ela. Um comparativo da receita e despesa. Tivemos aí receita própria versus despesa própria. Então, a receita realizada própria de 80 milhões, despesa liquidada na casa de 70, com superávit de 9.678. Não entro no mérito ali de fonte, tá? Só separei recurso próprio e despesa própria, recurso vinculado, receita vinculada, despesa vinculada. A vinculada, 71 milhões, tendo despesa liquidada ali 78, com déficit de 6.488. Lembrando que esse déficit é um déficit orçamentário, tendo em vista superávit apurado em exercício anterior. Quando apura a receita recebida, né, receita realizada menos a despesa liquidada, nós vimos lá no anexo anterior, receita realizada 151 milhões, de despesa 148. Então, tive ali um superávit orçamentário de 3.189.000. Quando eu já pego a despesa liquidada, né, despesa empenhada, desculpa, que são todas as despesas contraídas, independente se chegou a nota ou não, eu tenho uma receita realizada de 151, despesa empenhada de 155.
com déficit orçamentário apurado no período de 3.704. Só lembrando, isso aqui não influencia no balanço, porque a despesa empenhada, o município não tem ainda compromisso de pagamento. Despesa empenhada, o município pode estar cancelando, anulando, a qualquer momento, tendo em vista que não concretizou a compra do material ou a prestação do serviço. Nosso resultado primário também foi positivo, totalizando a receita primária de 150 milhões e uma despesa primária de 148, resultado positivo de 236. E aqui eu fiz distribuição por função, o que cada secretaria tem sido investido em cada uma. As duas maiores secretarias, consequentemente, são os dois maiores aportes de recursos. Saúde ali na casa de 66 milhões e educação na casa dos 33. Então, a gente observa ali no slide, no gráfico, o que cada uma dessas está comportando. Então, a cultura com 1.145.000, urbanismo, saneamento, gestão ambiental, agricultura, desporto e lazer, encargos da dívida, despesa intra-orçamentária, administração, segurança pública, assistência social e previdência social. Não vou entrar no médio um por um, então o nosso tempo aqui vai estar estourado. Seu tempo já está estourado. Está estourado? Dá um descontinho do controle. Nós vamos só dar um descontinho pelo fato de ter dado problema no nosso mecanismo. A evolução da despesa, gente, olha, dos últimos 4 anos, a gente acompanha um valor significativo, né, de aumento de despesa ao longo do período, mas tendo em vista que teve receita que comportasse esse aumento. As principais despesas, né, que foram voltadas no período, não vou ler uma por uma, depois se vai estar disponibilizado no portal Transparência, o pessoal pode estar acompanhando. Ok? Despesa por secretaria, CEDRU, CENCELT, CEMED, aqui já está a despesa como um todo de cada secretaria, totalizando 97.250. Assistente social? Opa. Assistente social, SEMACH, 4.126.000. Está no cantinho ali. 1.653.000. A gente utiliza a taxa da COSIP para pagamento. Ok? Resultado nominal, também resultado positivo. Dívida consolidada ali, a evolução dos últimos 3 anos, estava 21 milhões, foi para 9.253, agora caiu para 8.942. Essa queda da dívida consolidada, gente, foi em vista um repasselamento, uma anistia fiscal que houve por parte do governo federal, o município adentrou, e em 2018 que saiu o deferimento dessa adesão, e consequentemente o município também estava com um depósito judicial muito alto de INSS e foi compensado da dívida. Tá? Então, a dívida fiscal líquida, 2.974.000 em 2016, 29.110 em 2017, com 22.463 em 2018. O que quer dizer essa dívida fiscal líquida? É lógico que é informação contábil, mas isso quer dizer que hoje, se eu pegar todo o meu valor que eu tenho em caixa, que eu tenho aplicado, tenho valor financeiro, e abater da minha dívida, ainda me sobra, né, hoje me sobraria 22.463. Então, quanto menor for esse valor, melhor é a situação do município. Aqui é a principal dívida que o Léo tinha me questionado, quais são as dívidas que o município possui hoje: INSS, demais, Delegacia da Receita Federal, que é o PASEP, e o IPSENG ali de R$109 mil. Ok? A evolução da nossa dívida dos últimos 3 anos, também, né, melhorou muito a nossa situação. Demonstrativo de resto a pagar, então, se eu vou ler o saldo que eu tenho de resto a pagar, eu tenho um resto a pagar processado. Lembrando que o 2018 ainda não entra nesse quadrimestre, vai entrar no próximo, 2.715, e resta pagar não processado, 565 mil. Aplicação no ensino, né, ano passado, no fechamento consolidado do balanço, foi aplicado 28,23%, o mínimo constitucional é 25%, então aplicado muito mais do que o mínimo exigido em lei. O Fundeb, né, pelo fato do repasse, né, R$13 mil de repasse, muito pouco, então foi praticamente quase 100% do valor que veio, foi aplicado, 95,28%. Saúde, não, mínimo constitucional 15%, foi aplicado 22,07%. Despesa de pessoal, né, fiz a evolução dos últimos 3 anos, 63 mil em 2016, 65 em 2017, ano passado 70 mil. Então, ficou muito em cima da nossa projeção ano passado do reajuste salarial, né, a gente previu lá em torno de foi previsto 4 milhões de impacto financeiro, então ficou bem em cima o nosso impacto, bem justinho.
O que aumentou a participação ali, quando a gente pega a percentagem em relação à receita corrente líquida, que é a RCL, foi para 47,07, tendo em vista que houve uma queda da receita corrente líquida. Então, a receita vai para baixo, o percentual vai para cima. Evolução dos últimos 3 anos, despesa de pessoal, 63, 65, ano passado fechou em 70 mil. O pessoal também está todo mundo já preocupado, revendo esse valor. Despesa de pessoal, recurso próprio, na casa de 46.099, cada secretaria aí com seu valor de participação. Receita vinculada, despesa pessoal de recurso vinculado, nessa média aí com... Volta. De participação de cada secretaria com despesa de pessoal, recurso próprio. Ok? Recurso vinculado, a CEMED, com a participação do Fundeb, então abraça muito o gráfico. Assistência social foi um valor muito pequeno, R$ 229 mil, e a saúde também, com alguns recursos vinculados também ali, 22% ali pago com recurso vinculado. Aqui agora eu consolido, o que cada secretaria teve de gasto com o pessoal, recurso próprio e recurso vinculado, 70 milhões, que cada secretaria ele gastou, não vou estar falando uma por uma, o nosso tempo já está curtinho. E qual que é o meu cenário 2019? O que eu estou esperando para 2019? Eu falo que a gente trabalha com finanças, vocês falam que a gente é pessimista, na verdade a gente é realista, porque eu trabalho com tendência e eu não posso ser aventureiro a ponto de dar um passo maior que a minha perna. O que é o meu cenário? Como que está a minha arrecadação nesse primeiro mês do ano? O que acontece ali? Olha, eu pego o meu IPVA, que é a minha primeira linha, o que eu arrecadei em janeiro dos anos anteriores, o que eu arrecadei em janeiro desse ano? Em 2015 foi arrecadar 2.340.000 de IPVA. 2016 também manteve o crescente, 2.719, 2017, 2.900, 2018, o governo do Estado segurando o nosso repasse, 1.409, e esse ano veio 1.978. O que as pessoas, André, o governo está segurando o repasse? É difícil dizer que está segurando, porque eu não tenho uma base de cálculo, uma base para consulta. Então, eu não consigo ver qual que é o valor devido à Ponte Nova. Não consigo ver essa informação. O que eu consigo visualizar é a projeção da receita, tendo em vista os anos anteriores. Então, a gente percebe uma queda significativa em relação aos anos 2015, 16, 17 e 18. ICMS, também a mesma coisa, 1.342.000, chega em 2019, houve uma queda significativa em relação a 2018. Ele praticamente está menor do que o 2015. Então, isso tudo a gente já vai revendo o nosso planejamento, porque o primeiro mês do ano 2019 não demonstra uma evolução. A única receita que ainda está dentro da margem do valor previsto é o FPM, 2.602.000, ele manteve o crescente, está na casa de 3.111. Fundo Especial de Petróleo também é a mesma coisa, valor pequeno. E o Fundeb também, que não está com tendência de ganho real em 2019. Pelo menos o primeiro mês do ano vigente não demonstra isso. Nós vemos a evolução ali, 1.713.000, repassado para a gente. Ano passado, 2.535, esse ano está menor do que foi ano passado. Isso que lembrando o mês de janeiro, tá, gente? E a nossa despesa, mesma coisa. Eu fiz só comparação referente ao ano de janeiro, do mês vigente. Esse é o último, tá, né? 10 milhões em 2016, 8 em 2017, 8.921 em 2018, e esse mês agora deu 11.099. Isso eu até passei para o controle interno, para a gente estar revendo, estar estudando, para a gente estar mantendo o nosso equilíbrio, virando o ano com superávit, como vem acontecendo nos anos anteriores. Então, gente, a informação é essa, que eu tenho que passar para vocês. Lembrando que essa informação está compilada, todas as informações estão detalhadas no portal de transparência do município. E esses slides também amanhã eu vou estar disponibilizando também para consulta e da população. A gente está à disposição da Câmara, à disposição da sociedade, para questionamentos aí que, porventura, façam necessário. Vereador Pessato. Ô, Xará, boa noite. Te parabenizar pela apresentação. Quando fala desse valor total de 150 milhões ali, o montante anual, né? Anual. Em torno de 653, 150. Nessa parte da distribuição da despesa ali, nós temos cobrado lá no Conselho de Desenvolvimento Rural, e às vezes faz necessário, a gente vê uma desigualdade muito grande. Tudo bem que os outros setores, educação, saúde, realmente faz necessário e gasta dinheiro mesmo. Mas eu queria deixar uma deixa lá para o prefeito, nosso secretário, nossa vice-prefeita, para dar uma mãozinha para nós lá, Xará, no Cedru. Você vê 680 mil no Cedru para gastar aí num ano. Falar com você a verdade,
Tem que fazer milagre lá, né? Então, tem ano aí que está girando em torno disso aí. Precisa de ver se consegue mais verba. Inclusive, o Conselho vai entrar com um pedido por esses dias para ver se consegue adquirir máquinas novas, certo? Nós estamos precisando. Se você puder dar uma força lá nessa responsabilidade aí. E essas despesas agora já para 2019, do jeito que você mostrou ali, se continuar nesse valor aí, cada despesa mensal igual desse mês de janeiro, já esses 11 milhões aí, vai dar bem mais do que o que está arrecadando, pelo que nós vimos ali na decrescente. Então, é de abrir o olho mesmo, acender uma lâmpada amarela lá e começar a ver, né, para ou segurar um pouco ou cortar algum gasto. Pelo que a gente viu aí, aumentou. Então, mas você está de parabéns pela apresentação, foi bom e queira Deus que melhore as coisas lá no governo federal para poder mandar nossos recursos para a cidade continuar crescendo, né? Com certeza. Que Deus te use lá na direção lá da sua pasta. Vereador, você quer responder ou você quer deixar todo mundo falar? Depois eu faço isso. Vereador Montanha. André, boa noite. Obrigado pela presença aí. É assim, é muito número, muito dados, né? Tem que ser muito fera mesmo para lidar com isso aí. A pergunta que eu queria fazer, parece que você respondeu aí. O atual governador, Estado já está fazendo os repasses no município? O Montanha, repasse está fazendo. Agora, não está, em comparação ao ano anterior, não está equiparando. Ah, né? tá. E como falei, eu não tenho uma base de consulta para saber qual que é o valor devido à Ponte Nova. A única coisa que eu consigo ter é uma projeção dos anos anteriores, que a tendência é manter a crescente. E isso não está concretizando. Tá, obrigado. Vereador Pracatá. Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, as pessoas que acompanham pelas redes sociais. André, boa noite. Bom, André, dentro do gráfico que você mostrou aqui, a gente viu com relação à arrecadação ITBI. Nós tivemos anteriores aí uma arrecadação, um valor bem alto do ITBI. Eu não sei se resolveu o problema, mas a gente tinha várias reclamações das pessoas que vivem no meio imobiliário com relação à guia de ITBI. Porque eles ficavam reclamando muito, que demorava até 30 dias para liberar uma guia. E tem prefeitura, libera até no mesmo dia. Eu não sei se, até que parou um pouco a reclamação, porque eu sofri demais reclamações, não sei se regularizou essa situação. A outra coisa é a seguinte, a gente viu pelo que você mostrou aqui, hoje nós estamos no mês de fevereiro. Você hoje, como é que você trabalha? Por exemplo, se você faz a folha de fevereiro, você tem em caixa para o mês seguinte já? Ou então você vai esperar a arrecadação vir para você fazer, para ter para a folha seguinte? Não, eu tenho um capital de giro... Você tem um capital para... Eu seguro em torno de 40 dias. Eu tenho um capital de giro para 40 dias. Já tem um capital de giro, porque me parece que teve um tempo que você estava trabalhando, que entrava, você estava... Tem período que, anos anteriores, a gente estava contando com dinheiro que estava para chegar para pagar as contas. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido manter um fluxo. Um controle a gente reviu também algumas ações. Fornecedor, eu pagava com 15 dias, hoje eu pago com 30. Isso me dá um fluxo de caixa, e, consequentemente, uma receita de aplicação. Mas isso tudo já é estipulado em contrato. O fornecedor já entra na licitação sabendo que o pagamento é com 30 dias. Com 30 dias. Outra coisa que eu ia falar, o André falou ali, André, isso a gente tem que ver na LDO, né? Conversar na época da LDO se a Secretaria CEDRU, né? Porque eu vi que foi 778 mil, acho que gastou 528. Quer dizer, é muito pouco para a nossa Secretaria, né? Para trabalhar. No mais, André, agradecer a sua participação, né? E seus controles das finanças do município. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, pedir licença para Vossa Excelência para me retirar, por favor, que tem compromisso. Obrigado. Boa noite. Vereador Léo Moreira. André, boa noite. Quero cumprimentá-lo novamente, dizendo a satisfação de recebê-lo aqui e também deixando aqui de público meu reconhecimento a você, enquanto servidor público, enquanto secretário, que foi mantido nesta administração, pelo trabalho profissional e competente
que você realiza junto à Prefeitura. Independente de administração ou não, a gente observa isso, eu acho importante enaltecer. Eu tenho 5 perguntas aqui para fazer e quero estender esse cumprimento também à sua equipe, claro, já que, como você apresentou, a Secretaria de Fazenda produziu muito com muito pouco. Durante a votação da reforma administrativa, eu fui um dos vereadores que defendeu uma melhor estrutura para essa secretaria, inclusive em detrimento de outras, visto sua importância, já que o município arrecada ali, né? Então, eu considero que... Eu queria saber como você avalia hoje a estrutura da secretaria frente às demandas que vocês têm, né? Já esperando também um concurso público aí futuro a ser realizado, e a gente escuta com bastante frequência dos servidores lá um grande volume de serviço e que isso tem prejudicado o desenvolvimento de outras atividades que poderiam ainda colaborar com a melhoria da arrecadação do município. Essa é a primeira pergunta. Quer responder ou faço as 5 de uma vez? Não, deixa eu responder, que ele depois vai embolar aqui. Ô, Léo, em relação à Fazenda, na reforma administrativa, não só na reforma, a Prefeitura tem perdido muitos funcionários ao longo dos anos, né, principalmente servidores novos. A Prefeitura não tem conseguido segurar os jovens que entraram na Prefeitura, né, todos eles anseiam voos maiores e decolam. Né. Um exemplo meu, no meu concurso em 2008, que eu entrei na Prefeitura, hoje somente 3 servidores se encontram ainda na gestão pública. Todos os demais já passaram os concursos, a exoneração já está alçando outros voos. A situação da Fazenda hoje, o que mais tem pegado é a parte de recursos humanos. Né? Hoje eu estava conversando com o Eduardo, da nossa preocupação, né, tendo em vista servidores que estão aposentando, servidores que estão aguardando serem chamados em outros concursos. E hoje, com certeza, se eu tivesse um capital humano adequado à minha situação, eu teria de tudo para conseguir, sim, aumentar essa arrecadação. Né? Porque hoje, pela minha equipe, eu tenho um limite de atuação. Né? Eu não posso dar um passo maior que a perna, que vai acontecer o que o Pracatá falou. Chega contribuinte no saguão, eu não consigo dar vazão. Né? Isso melhorou muito, a gente readequou um pouco o setor. Isso hoje já não tem mais essa demora de TBI, o TBI já está entrando um dia, no máximo 48 horas, a guia já está saindo. Mas aí sim, a gente tem previsão aí que com o concurso público a gente possa estar, né, recuperando aí o potencial da Fazenda e com o recurso humano. Tá. A gente observando aí as receitas do município, a gente observa aqui, infelizmente o vereador Montanha já saiu, mas é uma pauta que ele reivindica aqui com frequência, tem sido tratado juntamente com a Secretaria de Fazenda a regularização, a licitação do serviço de mototáxi em Ponte Nova, já que isso representaria um vultuoso orçamento, né, uma receita para o município, esse serviço, né, nesse momento de crise, isso chegou a ser levantado? Como que está sendo tratado junto com a Fazenda? Não, junto com a Fazenda eu não tenho conhecimento ainda da regularização. Eu tenho visto o planejamento, já está estudando essa parte de regularização, mas ainda não chegou a Fazenda para estudo, levantamento, previsão, não chegou ainda não. Tá. Você presidiu a comissão do Serviço de Transporte Público, sim, certo? A comissão tarifária, que também foi composta aqui pelos vereadores Ferrugem e pelo vereador Hermano. Pelo vereador Montanha. E a gente observou que no ano passado o valor do repasse a São Jorge Auto Ônibus, conforme a planilha que você apresentou, foi de quase R$700 mil. Qual o balanço que você faz da análise da comissão tarifária frente ao subsídio ainda de 8 centavos e a necessidade e reivindicação da empresa de maior investimento para poder renovar a frota e dotar a cidade dos mobiliários urbanos que a população tem reivindicado? Cabine de ônibus, sinalização, modernização do serviço. Eu participo, né, desde 2013 da comissão tarifária, né, tem uns representantes também aqui da Câmara que participam junto com a gente da comissão. A planilha, ela é complexa, tendo em vista que ela várias informações fixas e variáveis que tudo leva em conta no custo da operação. E como desde 2014, 2015, que o município não fazia esse repasse para o usuário, esse ano, um estudo com o prefeito, tendo em vista, não estamos com projeção de ganho de receita ao longo do período, então chega um ponto que você tem que dividir essa fatia do bolo com a população. Então, a gente reduziu
uma parte do subsídio da prefeitura, né, que era exclusivo do município, redividimos com a população. E ainda ficou mantendo em 8 centavos, equivalente lá a R$26 mil por mês, de subsídio, para não haver esse repasse todo, né, de uma vez para o usuário. O que acontece em relação à demanda de ônibus, estrutura, né, ponto de embarque? O que acontece? A empresa, primeiro, ela tem que fazer investimento para depois ela ser remunerada, né? Então, essa é a situação que o pessoal vem cobrando para o município, remunerar a empresa para ela fazer investimento, isso não existe, né? A própria planilha, quando você faz o estudo da planilha de custeio do transporte urbano, o proprietário, o dono da empresa, os sócios, eles já são remunerados pelo capital investido em 12% ao ano. A própria planilha, quando você joga, ela já tem essa remuneração do capital. Assim como ela também leva em consideração o valor do veículo. Quanto mais novo for o veículo, né, maior é a remuneração de capital para com os sócios. E quanto mais velho vai ficando esse veículo, vai ficando depreciado, consequentemente, menos remuneração ele vai tendo. Então, hoje, se ele colocar lá aproximadamente 4 ônibus zero na frota, nós vamos ter um aumento no valor da passagem em torno de 45 centavos. Esses são todos estudos que vão sendo feitos. Então, primeiro, a empresa tem que investir para ser remunerada. Não o município remunerar a empresa para fazer investimento. Ok. A minha quarta pergunta é com relação aos terrenos em desuso que o município vem a ter. Vocês têm um levantamento de quais são essas áreas e por que isso não pode virar também recurso para o município e incentivar o desenvolvimento econômico aí de áreas que talvez estão abandonadas, às vezes com mato? Como é que isso já foi avaliado pela Secretaria de Fazenda? Não, essa demanda, né, já não cabe tanto à Fazenda, ficaria mais a cargo da Secretaria de Planejamento, né? A minha secretaria mais voltada mesmo é para a situação financeira, né, o equilíbrio orçamentário e financeiro. Tá. E nessa semana, minha última pergunta, nós recebemos aqui na Câmara o secretário de Recursos Humanos, Eduardo Benfeito, também alguns assessores do município, realizamos conjuntamente aqui uma reunião das comissões sobre o projeto de lei 3.617, que prevê a realização de concurso público. Uma demanda comum a todos nós, vereadores, aqui, é com relação à isonomia da carga horária, especialmente para os profissionais de nível superior, vem de encontro ao que você ressaltou, de que a Prefeitura precisa reter os talentos e, infelizmente, se comparado o município de Ponte Nova com os municípios da região, nós estamos pagando salários menores, especialmente para os profissionais da área da saúde. Eu fiz aqui, apresentei um levantamento aqui que foi encaminhado pela servidora enfermeira da DST AIDS, Rosinalva, e a Prefeitura prevê um impacto aí de quase R$5 milhões com as 460 vagas que estão previstas para o concurso no projeto de lei. Inclusive, está anexo aqui. Como que isso vai impactar na despesa de pessoal? Você que está aí com índice de 47,7%, pelo menos é o que está especificado aqui, entre janeiro a dezembro de 2018, e se a Secretaria de Fazenda já está fazendo o cálculo dessa isonomia, porque eu recebi uma manifestação de que o prefeito faria isso posteriormente ao projeto. E o nosso interesse, o interesse da casa, o interesse dos servidores, é que seja apresentado agora para que as pessoas possam vir, pessoas boas, capacitadas, receber bons salários e escolher o município de Ponte Nova para trabalhar. Bom, Léo, em relação ao concurso público, tendo em vista, né, suprir essa carência de servidor, o município vai estar reduzindo a hora extra, que hoje está na casa de mais de R$1 milhão por ano. Consequentemente, o município vai conseguir prestar um serviço de muito mais eficiência e consequentemente, aumentar a sua arrecadação para estar conseguindo gerir e manter a máquina pública em funcionamento. Foi feita uma projeção desse valor do impacto, né, da lei do concurso, e pela projeção que nós fizemos, ele se enquadra dentro do limite, né, da LRF, que é o 51,3%. E a isonomia dos cargos para a valorização dos profissionais de nível 42? Léo, isso aí é um sonho que eu também, né, quero participar fiamente dele, né, para a gente estar evoluindo e segurando talentos na Prefeitura. Ok. Obrigado, presidente. Mais uma vez, André, agradeço a sua presença e cumprimento pelo trabalho realizado na CINFRA. Obrigado. Vereador Rubinho.
Senhora presidente, demais vereadores, seus visitantes, meu nobre secretário André, na qual eu tenho maior respeito e admiração pela sua dignidade, seu trabalho e sua sinceridade. Eu me diria a você, André, fazer somente uma pergunta. Nós todos sabemos que a maior receita do município ela vem justamente no princípio do ano, que é o IPTU, o IPVA, e ISS, as arrecadações. Quando chega no meio do ano para frente, já começa a cair as arrecadações, não é isso? Exatamente. Por parte de você, como secretário da Fazenda, você não tem um pouco de receio com referência a esses gastos que estão sendo feitos com recurso próprio e com a defasagem do governo federal e do governo estadual, que vem não repassando recurso para o município? Não te preocupa com o passar do mês de julho, agosto, que já a nossa folha de pagamento começar a ter um pouco de receita devido a essa situação? Rubinho, isso me preocupa, né, não só a mim, como toda a equipe, né, que está junto comigo. Então, que vários contas, a gente tem revisto muito o nosso planejamento. Tendo em vista as obras, não me preocupa tanto que as que estão sendo executadas estão sendo feitas com superávit do exercício anterior. Então, não está comprometendo, até então, as receitas do ano. Então, utilizando o saldo que sobrou em relação a 2017 para 2018 e agora 2018 para 2019. Então, isso aí, por enquanto, vamos chamar assim, é a menor das minhas preocupações. Mas o que me preocupa é o futuro, né? Porque o difícil não é crescer, o difícil é se manter grande. Então, a preocupação nossa é você conseguir manter os investimentos que vêm sendo feitos e manter essa trajetória de crescente. Porque não adianta o município começar a fazer um excelente pelos últimos 3 anos e não conseguir depois atender os anseios da população. Porque quando você começa a fazer obras, isso aí cria uma perspectiva de outros bairros também chegar a essa melhoria. E isso aí, com certeza, é o objetivo da gestão. Então, o que me preocupa é o futuro. Como você falou, eu uso muita expressão na Fazenda, que o primeiro semestre é hora de engordar o gado, né, que é o mês que eu tenho a receita. Eu tenho IPVA, eu tenho o imposto de renda que chega agora em abril, eu tenho o IPTU também que chega em abril e tenho o ISS que chega em julho. A partir do segundo semestre, aí é a hora que a gente começa a queimar essa gordura. Então, todos os anos, a gente tem mantido o equilíbrio, tem conseguido manter o equilíbrio, manter as contas em dia. Mas, como eu mencionei anteriormente, nós precisamos que o Brasil engrene, que o mercado passe a ter confiança. Eu troco muita ideia com um gerente de banco, um cara também inteligente, que me ajuda muito também nas projeções futuras, e ele estava me comentando comigo, segunda-feira agora, ele estava conversando comigo, que nunca o banco teve tanto dinheiro aplicado. Isso preocupa, porque o que isso quer dizer? Quer dizer que o investidor não está investindo, ele não está fazendo investimentos, ele está aplicando o recurso. E isso é preocupante para um país. Você tem que ter dinheiro circulando na sociedade, não dinheiro parado dentro de banco. Então, assim, o que a gente espera agora é confiança do mercado, e que o Brasil continue trazendo perspectivas boas para investidores, para a gente continuar crescendo. Mas aí você começa a ver no mercado, você vê a Ford falando que vai fechar, a Chevrolet também já ameaçou que vai fechar. Isso tudo causa impacto direto e muito mais indireto. Então, isso tudo a gente tem que ter cautela, porque tem demanda e a gente tem que manter o equilíbrio. André, realmente eu diria para você que um pouco que a gente entende, eu me preocupo. Simplesmente se a prefeitura for abrir novas frentes de serviço, porque, igual você falou e agora, se preocupa, nós temos a Ford Portinópolis fechou, está fechada as portas, está indo embora. A Ford em São Paulo, praticamente, pelo levantamento, é 20 mil funcionários que vão ser, no total, demitidos. A Chevrolet já está falando em fechar. Quer dizer, são coisas que estão falando fechar, e isso nos deixa preocupados. Mas eu espero que corra tudo bem. Nós temos um excelente secretário de Fazenda, nós tivemos um ex-secretário também que está ali sentado, ali, que é uma pessoa inteligente, e espero que possa normalizar a situação. Eu quero agradecer aqui a presença do Sérgio, da Copim Nova, e dar a palavra para o vereador Hermano. André, boa noite. Também te agradecer aí pela participação, pela presença. Acho que trouxe aí uma gama de informações.
Claro, a gente acompanha um pouco o dia a dia do município, né, a rotina, e claro, mas com tantas informações, dados técnicos, né, somente mesmo com oportunidades como essas, né. A minha fala vai também um pouco de encontro aí o que o Rubinho disse em relação ao primeiro semestre, né, eu acho que ele, entre aspas, ele é um pouco mais folgado ou tranquilo, que é quando, talvez, né, a entrada, as receitas, elas, né, tendem a ser maiores, né? E, enquanto o segundo semestre, principalmente aí, quando se trata da questão de pagamento, de folha, ou o que for, aí já fica, né, entra no alerta, ou o que for, né, é preocupante. Então, acho que vai um pouco de encontro a isso. E aí a gente tem visto, quando a gente fala de crise no país, ou o que for, né, às vezes as pessoas ou interpretam de forma diferente, ou talvez não entendem, é porque, né, vivemos numa situação de mundo, de globalização, né? Eu já falei aqui na casa que economistas tratam da crise de 2008, né? Digamos assim, que é um período nosso recente, né? Todos nós passamos por ele, mas que o Brasil, o país em si, só veio sentir o reflexo dessa crise de 2008, bem que provavelmente, talvez a partir de 2013, talvez, enquanto a Europa, países da Europa, né, sofreram já de cara aí os impactos dessa crise. E vai refletir, sim, principalmente nos organismos, né, nos órgãos públicos, né, que lidam diretamente aí com a população na oferta de serviços, né, serviços desde atenção básica até mais complexos das áreas, né, de saúde, assistência, segurança pública, né, então, ou seja, esses reflexos, né, chegam sim, talvez o Brasil tenha vivenciado isso a partir de 2013. E claro, né, como o município de Ponte Nova, ele não é diferente, né, o município depende, sim, desses repasses, tanto de ordem do governo do Estado, do governo federal. Temos acompanhado aí a não frequência regular e automática desses repasses, o que penaliza, claro, né, a execução de atividades, projetos, ou que for no município. E aí, isso, com certeza, o senhor deve ter acompanhado aí a votação do aumento, né, da revisão, né, dos agentes políticos, do qual eu me votei contrário, pensando um pouco nisso, nessa situação, nesse cenário de país, de Estado, mas também de município, quando nós temos um decreto aí de urgência, de dificuldade financeira aí do município, assinado no finalzinho do ano passado. Então, isso tudo, né, foi o que eu usei para argumentar o meu voto contrário. Porque a gente sabe que quem lida com conta pública, quando chega ali no mês de outubro, novembro, dezembro, R$90 mil que talvez conseguiu se economizar, né, de alguma coisa no decorrer do ano, vai ter lá muita utilidade, né, para se salvar o município em alguma conta ou o que for. E aí eu acho que você explanou quanto a isso muito bem. Acho que você tem a realidade, tem os pés no chão quanto a isso, né, dessa projeção. Isso, de certa forma, né, nós, quanto Poder Legislativo, eu, né, fico tranquilo, dada essa preocupação, tranquilo assim, de saber que a coisa está sendo caminhada, está se caminhando, mas com muito pé no chão dessa possível, talvez, dificuldade orçamentária mais no segundo semestre, né? No mais, te agradecer pela explanação, né? A gente tem acompanhado toda aí a questão do executivo, né? E não deixa de ter os olhos talvez mais voltados para essa função, a sua pasta, né? Que você está à frente, porque é ali que vai se dar o norte, né? De que vai ser as contas aí do município, o que pode, o que não pode, onde corta, onde que, né, talvez dá para caminhar um pouco mais tranquilo, e aí da sua seriedade, competência e compromisso com o município aí na sua pasta, né, a qual você está à frente. Muito obrigado. André, queria agradecer a sua presença. Eu acho que ficou muito claro todo o financeiro da prefeitura. Acho que ficou muito pouco tempo para mim falar também, porque todo mundo já falou tudo que precisava. Você esclareceu bem as dúvidas de todo mundo aqui. Agradeço, essa porta vai estar sempre aberta. Quando você precisar, é só se inscrever, viu? Para vir falar com a gente.
E você tem 2 minutos para as suas considerações. Eu nem agradeço, né, mais uma vez pelo convite, agradeço a todos pelos comentários, pelas perguntas, e também me coloco à disposição, né, a gente está na prefeitura ali praticamente o dia inteiro, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que não tenha ficado tão claro, a gente está lá à disposição para estar atendendo na medida do possível. A gente tem buscado sempre estar evoluindo, né, trazendo serviços novos à população, principalmente agora a gente tem trabalhado muito para ver se a gente consegue melhorar a nossa parte da web, né, trazendo maior comodidade para a população, e a gente também continua evoluindo e aprendendo junto, né? As reivindicações dessa casa sempre são bem-vindas para a gente estar buscando aperfeiçoar e estar melhorando a cada dia. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a reunião na próxima segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Boa noite a todos.